Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um FII Infra. Sim, FII Infra. A gente fez um vídeo recente, daqui a pouco eu coloco um cardzinho para você assistir, se você ainda não tiver assistido. E eu disse que se batesse a meta de 200 views, a gente faria outro vídeo. Estamos cumprindo a promessa aqui, estamos com o CPTI 11. Aí você vai perguntar, por que tu não trouxe o CADIF? Ou não trouxe o Jura 11? Porque eles tiveram relatórios lançados há mais tempo. E eu busquei na internet e encontrei vídeos sobre esses relatórios mais recentes deles. Então eu preferi fazer um vídeo sobre um que eu não encontrei vídeo nenhum, que é exatamente o CPTI 11. Ninguém trouxe, pelo menos eu não encontrei, nenhum canal trouxe vídeo recente analisando aqui o relatório do mês de novembro, que se refere aos pagamentos feitos em dezembro. Então vamos lá. Então aqui eu já deixei marcado para a gente ver os principais pontos dessa primeira página. Como eu nunca tinha trazido vídeo sobre o CPTI 11, vamos trazer alguns detalhes, né? O fundo teve início aqui na bolsa no dia 29 de janeiro de 2021, ou seja, tá bem pertinho de completar 3 anos na bolsa. É um fundo relativamente recente, assim como os FIAGROS, os FII Infras são relativamente recentes. A diferença é que tem muito mais FIAGRO já do que FII Infra, né? FIAGRO começou a entrar na bolsa a partir do segundo semestre de 2021. A maioria dos que começaram foram já bem no finzinho de 2021. Os FII Infras foram mais no início de 2021, a diferença de alguns meses, digamos assim. Mas só que FII Infra só tem 13 atualmente na bolsa, enquanto FIAGRO já tem mais de 20. Então essa diferença grande aí em termos de quantidade, quase o dobro tem FIAGRO. Aliás, eu acho que já bateu o dobro. O administrador é o BTG, a gestora é a Capitânia, né? Por isso que é CPTI. A Capitânia tem essa mania de colocar os tickers dos fundos dela sempre CPT alguma coisa, né? É CPTS de fundo imobiliário de papel, CPTR de FIAGRO. Então é um padrão já da Capitânia. A taxa de administração é de 1%, não há taxa de performance. O valor da cota no fechamento desse relatório era R$ 98,00, mas isso aqui era final de novembro. Já no final de dezembro, ou seja, no encerramento do ano, fechou com um valor de mercado de R$ 95,75, ou seja, acima do valor patrimonial de 99,24. Então a gente vê que em relação ao valor atual, que é 99,75, o P sobre VP está 1,01, ou seja, o fundo está 1% acima do valor patrimonial. Aliás, assim como acontecia com vários FIAGROS alguns meses atrás, a maioria dos FII Infras trabalham com um P sobre VP acima de 1, ou seja, quase todos têm ágio. Pouquíssimos têm deságio. Esse é tipo um padrão aqui dos FII Infras, ou seja, tá tudo muito bem para eles, né? Porque quando tá bem é que a gente não vê desconto, a gente vê ágio. Então, nos FII Infras tá acontecendo esse fenômeno. Trazer mais alguns números para vocês antes de completar aqui. O patrimônio líquido, como a gente tá vendo, é 736 milhões. Ele fez uma emissão recente, a gente vai comentar daqui a pouco. Foi a 5ª emissão que ele fez recentemente no mês de setembro. Mas basicamente ele já alocou todo o capital em novos ativos. A liquidez dele diária é praticamente 1.100.000. Eu considero uma liquidez diária baixa, mas considerando a quantidade de cotistas dele, que é 20 mil apenas, eu considero até boa, porque para poucos cotistas essa liquidez diária é até uma liquidez diária boa, mas eu considero baixa essa liquidez ainda. A liquidez boa para mim mesmo é a partir de 1,5 milhão pelo menos. Esse patrimônio líquido dele o coloca na 5ª posição de maior FII Infra atualmente. Ele estava na 4ª, mas o Juro 11 fez uma emissão recente e só na emissão ele captou mais de 600 milhões, aí ultrapassou a casa de 1 bilhão e ultrapassou o CPTI. Ele é o número 3 em termos de dividend yield anualizado, tá 12,53%. Ele só perde pro BDIF, que eu fiz vídeo recente. Se eu não me engano, é o Juro 11 que tá na 2ª posição. Então são os 3 maiores dividend yields em termos de FII Infra. A gente vê que em setembro, que foi pago em outubro, ele pagou 1,20. Aí a partir de então, ele ficou pagando R$1. Pagou R$1 em novembro, pagou R$1 em dezembro. Em dezembro ele anunciou R$1 de novo, que vai ser pago agora no mês de janeiro. Esse R$1 que eu coloquei com minha letra aqui, usando aqui o recurso do Acrobat, que ficou essa bela letra aí, fazendo na mão, se refere ao pagamento anunciado em dezembro, mas que vai ser pago agora no mês de janeiro. Então são 3 meses já que ele está pagando R$1. Aqui a gente tem um resumo do relatório, a gente vê que o fundo atualmente tem 45 ativos, e ele é bem diversificado, ele é daquele padrão que eu gosto, que poucos fundos imobiliários e FIAGROS seguem, que é ter alocado no máximo 5% em um ativo, no máximo. Ele não tem nada acima de 5%, na realidade ele tem abaixo de 5%. O maior ativo dele, se eu não me engano, é 4,6%. Então ele está dentro daqueles parâmetros que eu acho interessante, não tem mais do que 5% em um determinado ativo. A maioria dos FII Infras seguem esse padrão. A maioria das dívidas que eles compram são de empresas que têm rating e ratings bons, normalmente. Mas eu já vi gente comentando que considera, por exemplo, esse aqui, comparado com o da Quiné, o CADIF, mais arriscado. É por isso que o CADIF está pagando tão mal. O CADIF paga péssimo. Pela lista que eu vi, ele é o fundo que paga o menor
dividend yield abaixo de 10% ao ano. Agora, para colocar num FII Infra, para ganhar menos de 10% ao ano, eu colocaria, por exemplo, no fundo imobiliário seguro, porque tem fundo imobiliário seguro pagando 12, 13%. Então, por que eu vou colocar num FII Infra se tem um fundo imobiliário pagando 12, 13% e sendo high grade? Não faz muito sentido, né? E lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, FIAGRO ou FII Infra agora, e nem ação. Aqui ele coloca que esse valor anualizado seria 12,24, né? Esse valor que eu passei para vocês de 12,53% é porque está considerando os valores pagos realmente, né? Como, por exemplo, aquele 1,20. Ele pagou nesse ano, às vezes, em alguns meses, menos de R$1. Foi 90 centavos no começo do ano. Eu tô falando no começo do ano, mas eu tô me referindo a 2023, né? Mas ele também pagou alguns meses acima de 1,20. Pagou acho que até 1,50. Então, por isso, nos dividendos realmente distribuídos, ele fica com esse percentual de 12,53. A gente vê que, no resumo aqui, mostra o resultado de caixa e o resultado contábil. Foi 1,24 e o contábil foi 0,90. Aqui você vê que ele considera até um rating médium para a carteira, né? Que é um A menos. E ele coloca também o top 5 aqui de maiores devedores, que você normalmente não vai conhecer, né? Eu, por exemplo, não conheço. Quem mora no Sul deve conhecer essa Pampa Sul. Mas tem aqui a Rota das Bandeiras, Codesa, Liga Telecomunicações, Americanet e esse Pampa Sul. São os top 5 maiores devedores aqui do fundo. É exatamente, se eu não me engano, essa Rota das Bandeiras que tem 4,6% do patrimônio líquido do fundo de dívida. Aqui sobre a quinta emissão que eu falei para vocês, ó, ele fez a oferta a 97,41, basicamente abaixo do valor patrimonial, e conseguiu captar 285 milhões, ó, foi a melhor captação que ele teve de todas, né? A primeira foi 100 milhões, a segunda 124, a outra 108, 123, ó, se você somar essas duas, não dá essa última que ele fez, por isso que agora ele tá com esse patrimônio líquido 736 milhões, né? Antes disso, o patrimônio dele era pouco mais de 400 milhões. Aqui temos o resultado da DRE de caixa, né? E a gente vê algumas coisas estranhas, mas isso aqui, pelo que eu já vi no outro relatório que eu trouxe, é esquisito mesmo, assim, porque ele mostra o resultado de caixa e você vai ver uma variação muito grande dos valores, né? Se você olhar os valores que varia no tempo todo. Aí você vai dizer, ah, mas é porque é baseado em IPCA. Mas não era para variar tanto assim, né? A variação tá muito grande. Nem o IPCA variou tanto assim. É um padrão da Capitânia, pelo menos no CPTS e pelo jeito aqui também no CPTI. Ele gosta muito de fazer giro de carteira, né? E com esse giro da carteira você vê que ele muda muito os valores recebidos de receita, no caso. Aqui, por exemplo, ele fez um giro tão grande que ele conseguiu ganho de capital de 7 milhões 639 mil. Um giro grandioso, né? Porque se você fizer uma média aqui, eu acho que não dá 2 milhões. E esse mês foi quase 8 milhões de ganho de capital. Aí você vê como varia, por exemplo, de juros das debêntures, né? Teve mês aqui que ele ganhou apenas 273 mil. É muito pouco, né? E aí nesse mês aqui 6 milhões e nesse mês aqui 1 milhão. Esse mês aqui até que dá pra gente entender por que foi 1 milhão e 900. Deve ser a questão realmente da deflação. Mas 273 mil já não faz muito sentido, a não ser que a deflação de maio tenha afetado em agosto. É estranho, só se foi isso. Mas que eu saiba, em abril não tinha dado uma deflação, não tinha dado uma inflação até mais ou menos alta, e não era para ter caído para 1 milhão e 900. Aí depois se recuperou, mas você vê que de novo caiu aqui em novembro. Eu não lembro de ter tido um outro valor muito baixo de inflação para ter dado esse valor tão baixo aqui de retorno de juros. Mas é isso. Por causa desse resultado aqui de ganho de capital, é que esse valor da receita foi tão alto. Foi o mais alto dos últimos 8 meses. E por isso sobrou dinheiro, né? Mas aí você sobrou? Não sobrou. Porque se você olhar aqui em resultado de caixa, eu acho que ele está considerando o resultado de contábil para distribuir, porque no contábil deu 0,90, aí ele completou para pagar R$1. Mas mesmo assim, você vê que o resultado de caixa dele acumulado tá negativo. Só isso aqui, para quem não sabe, quando tá entre parênteses é negativo o resultado. Negativo em 7 milhões 460 mil. Tava 9 milhões 212 mil. Como sobrou dinheiro aqui, ele teve um resultado de caixa 973. Distribuiu 7 milhões 422. Você vê, ó, 7 milhões 422, você sabe que no próximo mês vai vir 7 milhões 422 de novo, porque ele tá distribuindo R$1. Distribuiu agora em dezembro R$1 de novo, que vai ser pago agora em janeiro. Então, você vê que ele tava com um resultado de caixa negativo em 9 milhões 200 mil e agora ficou negativo em 7 milhões 460 mil. Praticamente, nos últimos 6 meses, ele tá distribuindo mais do que ele tá recebendo, em termos contábil. Em termos de caixa, por exemplo, aqui ele distribuiu menos, mas você vê que ele só faz reduzir a dívida, ó. A dívida dele no acumulado de caixa estava negativa em 6.800, aí diminuiu bem aqui, porque ele teve um bom resultado de caixa, mas ele simplesmente não consegue pagar, né? Se pagar aqui, o resultado de caixa ficar positivo, tá negativo o tempo todo. Aqui a gente vê a alocação do fundo por segmento,
você vê que ele tem mais devedores no setor de geração de energia, depois telecomunicação, depois saneamento e portos. Mas ele também tem outros que... e rodovias, né? Rodovias também, que está aqui embaixo. Mas ele tem outros segmentos aqui que ele investe, como transmissão, transporte aquático, açúcar e etanol, óleo e gás, iluminação pública. São diversos segmentos aqui de infraestrutura que ele investe. Você vê que o principal devedor dele, como eu falei para vocês, é a Rota das Bandeiras, 4,67%. Depois a Codesa com 4,30%, Liga Telecom com 4,22%, MS 306, que eu não vi naquela lista lá em cima, deve ser porque tá a sigla aqui, 4,13%, Americanet 4%. Lá tinha um Pampa Sul, né? 3,94%. Essa aqui não tinha mesmo. Estavam essas 5 aqui. Não sei por que é que essa MS 306 está aqui e não está naquela lista lá do resumo. Você vê vários outros, mas eu, por exemplo, não conheço quase ninguém aqui. Para não dizer que eu não conheço ninguém, eu já ouvi falar na Sanema, que o BDIF também investe nessa Sanema. Já ouvi falar na Alcoeste. A Alcoeste deve alguns fiagros. E a 3R Petróleo. E a Enalta. E aqui eu acho que é a Braskem. Pronto, eu acho que acabou as companhias e as empresas que eu conhecia. E ele ainda tem aqui em caixa, ele coloca na lista dele o caixa. Ele tem 3% em caixa, né? 1% do caixa dele seria cerca de 7 milhões,3. Então ele tem 3% de caixa, ele tem praticamente 22 milhões em caixa. E antes de a gente mostrar a carteira de ativos do fundo para você, queria que você me dissesse aqui nos comentários, você tem CPTI 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro FII Infra você possui na sua carteira? Se é que você possui já alguns FII Infra, me diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. E claro, meu amigo, se você não é inscrito, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir o mais rápido possível, sem perder seu tempo. Então vamos lá. Então aqui estamos na carteira do fundo. Aqui a gente vê o nome dos devedores e o tipo de ativo ao mesmo tempo, né? Você vê que ele é praticamente um fundo 100% de debêntures. É como os fiagos, são quase todos 100% CRA, e os fundos imobiliários de papel, que a maioria CRI, com alguns investimentos em outros fundos imobiliários, mas a maioria é mais CRI, né? Então aqui nos FII Infras, o normal é o fundo investir em debêntures. Então você vai ver que a maioria é debênture, mas tem algumas coisas que não são debêntures, né? A gente vai mostrar aqui para vocês. Aqui é o caixa, né? Tá no Over BTG, de 22 milhões, como eu falei para vocês, cerca de 3% da carteira do fundo. Tem um CRI aqui, ó, Certificado de Recebíveis Imobiliários, da Sanema, aquela empresa que a gente falou. Tem outro CRI aqui, da Norsk, mas fora esses dois CRIs, eu acho que não tem mais nenhum. Tem um FDIC aqui da Atom e eu acho que só, fora as debêntures. Eu não tô vendo mais nada. Você vê aqui o tipo de dívida, que é debênture, e o nome do devedor aqui do lado. Aí tem aqui o volume, ou seja, o valor da dívida. Você vê que a Rota das Bandeiras, que é o maior devedor, deve 34 milhões. Aqui a gente tem o patrimônio líquido atrelado, a gente já tinha visto naquela lista lá acima. Aqui ele também dá essa importância para o rating. Você vê que a maioria tem rate, são poucos sem rate. 20% da carteira não tem rate. Aí aqui a gente vê as taxas, né? Você vê que é quase tudo IPCA+, mas ele tem algumas coisinhas em CDI, ó. Você vê um CDI bem pesado aqui, CDI mais 12%, meu Deus. Isso é coisa de fundo high yield, viu? Essa taxa aqui. Mais outro CDI pesado aqui, CDI mais 11% praticamente, CDI mais 10% praticamente, mas é pouca coisa que ele tem em CDI. E pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e não deixe de assistir o vídeo, porque se esse vídeo tem que tentar manter aquele padrão. A gente já teve 200 views com o BDIF, a gente espera ter 200 ou mais aqui com o CPTI. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva no canal, deixe aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. É isso aí, valeu, até a próxima e...